capitão Tarcísio, que mandou o seu SS Derrite assumir mandato de deputado para relatar uma lei que tira da Polícia Federal 360 milhões por ano de fundos, como o Funapol, que são usados para combater exatamente o quê? O crime organizado. Essa retirada, se não for derrubada pelo Senado, estrangula a Polícia Federal no combate ao crime organizado. Por que essa lei aprovada pela extrema-direita impede a Polícia Federal de usar os bens apreendidos com criminosos durante o combate ao crime organizado? A transação entre o BRB, 12 bilhões. Do Brasília, nesse trambique do Master, está comprovada. São 12 bilhões, Jânio. Não há como negar. E é preciso apurar isso a fundo, porque envolve o governo de Brasília. Essa coisa do BRB são 12,2 bilhões, né? 12,2 bilhões já constatados. Agora é Há incrível. Possibilidade de que seja ainda mais. Muito mais. Olá, pessoal. Olá. Começando agora o melhor programa do Rádio Brasileiro do YouTube, também transmitido aqui pela Metrópole FM 101.3, pelo nosso YouTube e também pelo canal Bob Fernandes. Olha, hoje aqui é o primeiro dia, nós mudamos a partir de hoje, todos os programas 3 pontos serão feitos aqui às quartas-feiras, neste mesmo horário, com essas figuras maravilhosas, Jânio de Freitas, Sérgio Augusto, Bob Fernandes e eu. Nós temos hoje uma pauta extensa que a gente pode conversar aqui, tantas coisas acontecendo. Normalmente não estão prontas na quarta-feira para a gente discutir, mas nós temos, por exemplo, o Congresso Nacional, ontem a votação, nós temos o Banco Master, que maravilha! Nós temos também o chanceler da Alemanha, tão delicado, gentil, e outros temas que cada um dos participantes tragam aqui para o debate, mas vamos cumprimentar aí Jânio de Freitas, querido amigo. Tudo bem com você, Jânio? Olá, tudo bem? E antes de tudo, amanhã é Dia da Consciência Negra. Isso. E nós não estaremos aqui. Então, quero hoje mandar aos negros, aos homens negros, ou pretos, se preferirem, um abraço tão amplo que alcance todos. E às mulheres negras, um beijo de admiração, de solidariedade, de fraternidade. Um beijo que também alcance todas e cada uma. Muito bem, Sérgio Augusto, bom dia, como vai você? Tô bem, eu quero saber se o Bob ainda está debaixo da mesa. Bob disse que se chateou com a gente, ele encheu o saco da nossa companhia. Ele não admite trabalhar na quarta-feira, feriado religioso? Não, rapaz, é uma coisa mais séria. Ele disse que não vai, ele pediu inclusive para diminuir para 2 pontos. Mas, excepcionalmente, ele está aqui do meu lado no estúdio da rádio. Brincadeira, está aqui. Ele foi de livre e espontânea vontade ou não? Diga, Bob, bom dia. Eu vim aqui, o pessoal do Master me pediu para comparecer hoje. Pois é, pessoal, então, começando. Jânio de Freitas, você quer começar por onde? Eu quero começar pelo que mais me inquieta, que é a conduta da Câmara de Deputados, meio conduzida pelo deputado paraibano Hugo Mota.
comportamento da Câmara em relação às iniciativas em favor da segurança propostas pelo governo é absolutamente contrário, um comportamento absolutamente contrário aos interesses, à necessidade do Brasil e do povo brasileiro. A aprovação do relatório do DERIT atende a interesses políticos insustentáveis do ponto de vista da sua eficiência e da sua moralidade. Favorecem as facções criminosas as alterações que ele fez no projeto mandado pelo governo à Câmara, ao Congresso, e, no entanto, foram aprovados com grande fartura de votos, com muita facilidade, pelo plenário da Câmara dos Deputados. Como cidadão, eu faço aqui o meu protesto e espero que haja outros e muitos protestos. E como jornalista, vejo que se confirma a deplorável decadência do quadro parlamentar brasileiro, em particular do conjunto de 513 deputados da Câmara, em que a minoria, que continua sendo respeitável, a minoria numérica, que pode incluir deputados de todos os partidos, não só governistas, essa minoria continua recebendo e merecendo respeito. Mas o restante é deplorável e é adversária do povo brasileiro. Eu subscrevo tudo que você disse, Gênero, mas eu me pergunto se esse projeto aí, se essa coisa do DERIT, eu chamo de coisa que é uma coisa mesmo, ela não será bastante modificada pelo Senado? Pode ser, mas antes da gente entrar aqui, eu queria que porque Bob, aqui nos nossos programas, sempre ele tem falado já há bastante tempo sobre esse SS DERIT. SS para ele, secretário de Segurança, para mim SS era a polícia Sturmtruppen, exatamente, de Adolf Hitler. Esse DERIT é um personagem que você acompanha já há algum tempo, não é? É porque tem personagens que são antecedidos pelo cheiro, né? Então eu vou... Essa é boa, eu gostei. Pois é, bom. Eu vou começar com perguntas que já contêm respostas. Por que o capitão Tarcísio mandou o seu SS DERIT assumir mandato de deputado para relatar uma lei que tira da Polícia Federal 360 milhões por ano de fundos, como o Funapol, que são usados para combater exatamente o que? O crime organizado. Essa retirada, se não for derrubada pelo Senado, asfixia, estrangula a Polícia Federal no combate ao crime organizado. Por que essa lei aprovada pela extrema-direita impede a Polícia Federal de usar os bens apreendidos com criminosos durante o combate ao crime organizado? Por essa lei, DERIT e bandos da extrema-direita, ou seja de onde for, a apreensão de bens dos criminosos só pode acontecer depois que comprovarem que os criminosos não vão querer sumir com os bens roubados, assaltados. Ou seja, é preciso provar isso antes. A PF não pode apreendê-los. E quem pilotou isso tudo?
o SS Derrite a mando do capitão governador Tarcísio. E como é que isso começa? Porque isso chega no topo da política. Cláudio Cajado, deputado do PP da Bahia... Conhecidíssimo, inclusive até fez uma reforma facial que ficou até mais jovem, bonitão. Pois há pouco tempo ele fez um projeto de urgência que permitiria o Congresso demitir diretores do Banco Central. E é? Isso às vésperas para impedir o quê? Que o Banco Central vetasse a compra do Master pelo BRB, o Banco Regional de Brasília. Lira, citados nesse escândalo todo, já em reportagens ou investigações. Arthur Lira, Ciro Nogueira, o governador Ibanez do Distrito Federal, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, Rueda do União Brasil, para começar. E o Master recebeu incentivos, por exemplo, Mário, do REAG, aquela corporação da Faria Lima metida no carbono oculto. Isso aqui são as perguntas. Agora, tem dados, na hora que vocês quiserem, sobre o que é esse caso Master, o que aconteceu, como foi. Na hora que vocês quiserem começar, a gente conversa. Por exemplo, a Polícia Federal apreendeu 1.600.000 na casa de Augusto Lima, que era diretor, sócio e CEO do Banco Master. Aqui na Bahia, Gustavo Lima. Augusto história Lima, aqui... Gustavo é o cantor. Augusto Lima. Augusto Lima, desculpa. Tá vendo você, que negócio também de cantor, tudo mais ou né? menos, Mas sobre esse negócio aqui, eu queria introduzir uma coisa seguinte. Aqui tinha a Cesta do Povo, que foi criado por Antônio Carlos Magalhães no segundo governo dele, para fazer uma concorrência com a rede de supermercado que era Paz Mendonça, que dominava tudo. Pelo menos teoricamente era isso. E era um meio, e ele acabou abrindo lojas no interior todo que supostamente vendia mais barato. Ponto. Isso foi passando com o tempo, entrando deterioração. E aí, o que é que se fez? Se abriu um crédito para os funcionários do estado da Bahia comprarem na Cesta do Povo com o cartão que eles tinham. Bom, no governo Rui Costa não dava, ele achou que não dava mais para subsidiar esse sistema, então vendeu. Mas o que é que ele vendeu? Ele, no fundo, vendeu o cadastro de todos os funcionários públicos do estado da Bahia e permitiu que fosse usado esse cadastro para empréstimos consignados. Então, foi por aí. E inicialmente tinha até uma pessoa pessoa que comprou, mas depois passou para esse cidadão e na realidade se transformou num grande banco com consignado, quer dizer, aquele que não tem calote de jeito nenhum e com cerca de 500.000 pessoas filiadas a ele, né? E aí ele depois ligou-se a isso e se transformou aqui nesse grande milionário que, quando teve... Ele casou com aquela ex-Arruda, que foi ministra de Bolsonaro. Foi um Tânia festão. Arruda, não? Foi um festão daquele, porque, rapaz, uma coisa, Bob e Jânio, que eu acho é o seguinte, esse pessoal, rapaz, tipo ele, Volcaro, eles não se contentam em ganhar e ter, não é? E discretamente usufruir. Não, ele tem que mostrar, fazer festão. É ostentatório, né? Pô, rapaz. Pois é. Ele deu uma festa milionária para a filha também, de 15 anos, né? Festa de 15 anos, foi? Isso, foi exatamente. Isso aí foi o Volcaro. A pergunta básica, por que um banqueiro guarda 1.600.000 em casa, no colchão? É o famoso batom no colchão. Já a gente sabia de batom na cueca, na calcinha, mas esse é batom no colchão. O Chico Sá fez uma coisa muito engraçada ontem no X. Ele lembrou ele fez uma espécie de coda, uma frase famosa, uma tirada do Tim Maia, que vocês devem conhecer, pelo menos uma boa parte dela, que é assim: o Brasil é o único país do mundo onde traficante é viciado, puta se apaixona, cafetão sente ciúmes,
Pobre vota na direita e diretor de banco guarda 1,6 milhão de reais em casa em vez de no cofre do banco. Pois é, e o banco, É isso. essa brincadeira vai custar ao fundo garantidor de crédito, ou seja, que até aqueles 250 mil que cada pessoa que tem dinheiro no banco tem Vai receber. a receber, vai custar 41 bilhões, que é um terço de todo o fundo garantidor de crédito. Sim, aí fora quem tem aplicado mais e que vai pro beleléu nessa história, né? Olha, vamos lá. Reportagens, investigação, Estadão, etc, etc, jornais. Arthur Lira citaria investigações do Banco Central em reportagem por supostamente ter relações próximas com executivos do Banco Master, teria recebido empréstimos tidos como suspeitos. Há questionamentos sobre a concessão de um empréstimo de 38 milhões pelo Banco Master a uma empresa ligada à Lira, a ALM Consultoria e Assessorias, que sem as devidas garantias, em um momento que Lira já estava sob investigação. Há citações também a Ciro Nogueira no caso Banco Master, no caso de venda de precatórios. E por aí vai. Agora tem uma coisa que acabou de chegar, Jânio, você gente aí, a liquidação do Banco Master vai provocar perda para 18 entidades de previdência de estados e municípios. Ao todo, esses fundos aplicaram 1,876 bilhões. Vamos lá ver. Entre os eles, principais. Cláudio Castro, nosso Sim, herói. claro, esse aqui. Estado do Rio de Janeiro, 970 milhões. Amapá, 400 milhões. Maceió, 97 milhões. São Roque, São Paulo, 93 milhões. Cajamar, São Paulo, 87. Itaguaí, 59. Estado do Amazonas, 50 milhões. Aparecida de Goiânia, 40. Araras, 29. Congonhas, 14. E por aí vai. Esses aplicaram no Banco Master. E o Rio de Janeiro, como o Bob acabou de falar aqui, o campeão, 970 milhões do dinheiro da aposentadoria, da previdência dos funcionários. E aí, Jânio, como é que você está enxergando isso aí? Há um mecanismo no Brasil que produz fortunas formidáveis. Consiste em dirigir a entidades bancárias e assemelhadas os recursos captados por essas instituições de previdência, né? Essa previdência adicional que muitas empresas têm, seus funcionários, seus empregados contribuem, a própria empresa em geral dá uma contribuição adicional e essa dinheirama é destinada à aplicação por uma das financeiras, por um dos bancos, por uma dessas instituições que complementam o sistema financeiro e oferecem aplicações de remunerações extraordinárias. O caso do Master, por exemplo, era notoriamente escandaloso desde sempre, só o Banco Central nunca viu. Ele oferecia cento e tantos por cento de remuneração sobre certificados de depósitos, cento e tantos por cento acima da taxa da taxa média dos demais bancos. Uma razão suficiente para qualquer pessoa, ainda que leiga, perceber que isso não podia ser uma coisa honesta.
Sempre me claro. pareceu a reinvenção, Jean, sempre me pareceu a reinvenção da pirâmide financeira. Há alguma semelhança com a pirâmide financeira. Bom, essa aí é uma fonte de riqueza incrível, porque quem dirige os diretores dessas instituições previdenciárias, dos bancos federais, Tem 2 pedidos. das autarquias, das estatais, que têm aí essa previdência adicional, os que dirigem essas previdências, se não forem absolutamente íntegros, eles ganham comissões imensas para dirigir o Caixa Coleta, que a sua associação faz para a previdência dos funcionários, para dirigir-se a tal ou qual instituição financeira. Pode ser fundo de não sei o quê, a agência de aplicação tal ou qual, o banco tal ou qual. São comissões imensas que correm aí e provocam uma disputa incrível com ofertas cada vez maiores de remuneração para que sejam feitas essas destinações. O que importa de imediato nessa aplicação feita no furado Banco Master, por previdências como a Rio Previdência e outras previdências do funcionalismo estatal, é saber, é investigar quem fez, que grupo ou que político fez essa intermediação. Que diretorias entraram nesse jogo recebendo comissões de quanto? Isso ilustraria muito do que é esse mecanismo, possibilitando, então, que sejam tomadas, afinal, medidas que dissolvam esse esquema, e instruiria muito, informaria muito também sobre certos esquemas, certas lideranças políticas e seus grupos dentro, principalmente, mais do que no Senado, dentro da Câmara. Jânio, é isso que eu ia falar, Bob. Como é que entrou aí? Isso seria muito esclarecedor, porque são montanhas de bilhões. Não é pouca coisa. Você vê que só o fundo aí para correr em socorro de alguns depositantes, de alguns milhares de depositantes que levam coices nessas manobras, o caixa atual desse fundo é de 112 bilhões. Eles terão que sacar, o dado oficioso que está correndo aí, é de 48 bilhões para socorrer os que aplicaram no Master. Mas outras contas mais confiáveis, porque menos cautelosas, menos desejosas de não fazer muito barulho, então, vão além de 50 bilhões, e bem além de 50 bilhões. É muito dinheiro, é muito trambique. Sim, Bob, você colocou aí no... Todo dia tem escândalo de trambique. Bob colocou aí 2 nomes, Antônio Rueda, presidente da União Brasil, e... Nas reportagens e investigações têm sido citados Arthur Lira, Ciro Nogueira
Ibanez Rocha, governador. Sim, Ibanez, o BRB. Do BRB, Cláudio Castro, entre outros tantos. Eu acho que a foto, o Jânio, que resume essa história é a foto da semana passada. Eduardo Cunha, Derrite e Arthur jantando. Lira. Aquela é a foto. Jantando. A parte a foto, o que fica claro nessa história é o seguinte: o crime organizado subiu de andar e está usando a legislação para se solidificar. Quando chegou... Bob, desculpe, um momento. Oi. O crime organizado não subiu de andar, a meu ver. As nosso andar é que instituições desceu. políticas brasileiras desceram vários andares. Certo. É uma maneira correta de ver também. Exatamente. É um ponto de vista, né? É isso, mas é exatamente isso. Só que o que há é uma solidificação dessas posições. A primeira tentativa, no desespero, depois da carbono oculto, do metanol, daquilo tudo, foi a PEC da bandidagem. Sim. Antecedida pelo assalto ao comando da Câmara durante 36 horas. Isso E a bandidagem incluía presidente de partidos. Aí Claro. você chega em Rueda e outro. Isso, exatamente. Isso é o capítulo 2. Então, o que está acontecendo é que desceram, a política desceu, e eles ocuparam, do ponto de vista institucional, e estão fazendo defesas desses seus castelos. E para encerrar minha participação nisso, eu me lembro que há 97 anos, em 31 de agosto de 28, estreava a peça A Ópera dos Três Vinténs, de Bertolt Brecht. E tem uma frase que ficou muito famosa, que é: o que é roubar um banco comparado a fundar um banco? No caso do banco do Vorcaro, isso aí é absolutamente definitivo, né? Então é isso, os caras subiram de andar, e é na cara dura. É na cara dura. Por que o governador de São Paulo libera o seu secretário de segurança às pressas para votar exatamente algo que asfixia a Polícia Federal? Agora, eu acho que vai haver E não poderia investigar nada que o Ibanez tivesse que aprovar por ser governador. E segundo a proposta do... Isso é a primeira proposta. Isso é a primeira proposta. Estamos na sexta. Agora, eu acho que isso não vai passar assim tão levemente, porque pode ter coisa no Supremo. Agora, independente disso, se eu estivesse na Polícia Federal, a minha sede, a partir de agora, de investigar esses cidadãos e essas jogadas seria multiplicada por muito. Então, acho que esse não é um jogo que acaba aí. Porque passa pelo Supremo e passa pela Polícia Federal, que estão tentando estrangular. E o Senado Federal Isso, também. passa pelo Senado, que é alguma coisa. E passa por um veto eventual do presidente da República, ao que seja uma barbaridade. Por exemplo, quem maneja orçamento, ou deveria ser, é o Executivo. Se você está tirando 360 milhões da Polícia Federal para impedir que ela investigue, caberá ao presidente da República, se isso for mantido no Senado, dizer: não, isso é o veto. E assuma a Câmara o ônus de recolocar isso de novo. Eu acho que foi um tiro no pé, no final de contas. Não é de um ponto... Mais um. Mas não é, porque assim, do ponto de vista... Do ponto de... O estranho não, o revelador, Jane, é que isso me lembra que há 10 anos, quando isso começa com Eduardo Cunha impondo as emendas impositivas, a imprensa dizia o seguinte: Cunha derrota Dilma, Cunha derrota o governo. Eu vi essa manchete de hoje de novo. Câmara derrota o governo. Não está derrotando o governo, está derrotando a todos nós, gente. A maneira de ler isso é que isso é uma derrota nossa. Entende? Então, que lado estão as pessoas numa hora dessa? Derrota, mas derrota por quê? Derrota a Polícia Federal, derrota a todos nós. Bom, esse mesmo gênero de gentileza, que você não percebeu como gentileza, é uma coisa para nos proteger. Percebi. Não mostrar que somos uns babaquaras que levam coisas a toda hora e tal. Então, o jornal localiza o destino do golpe, mas é preciso estender um pouco mais. Note, por exemplo, que nesse caso do Master, o nome e a responsabilidade do governo de Brasília nessa história
estão sendo escamoteados, diminuídos, chegam a sumir do noticiário. A transação entre o BRB, 12 bilhões de Brasília, nesse trambique do Master, está comprovada. São 12 bilhões, Não há Jânio. como negar. E é preciso apurar isso a fundo, porque envolve o governo de Brasília. São 12... Vamos lembrar que foi esse mesmo governo de Brasília que financiou em condições fantásticas a compra da mansão do senador Flávio Bolsonaro, que está com Eduardo Bolsonaro indo visitar o ditador Bukele. E, aliás, não vão nem ser recebidos por ele. Mas isso é maldade sua. Você acha? Ele explicou. Veio primeiro... Ele vendeu o apartamento no Rio. Primeiro era a famosa fábrica loja de chocolate. Num shopping. E depois isso era fruto dos seus emolumentos advocatícios. Seus clientes todos do Flávio Bolsonaro. E, Jânio, essa coisa do BRB são 12,2 bilhões. Né? 12,2 bilhões já constatados. Agora é Há incrível. A possibilidade de que seja ainda mais. Muito mais. Agora, incrível, sabe? Que o incrível, cara, quando eu morei nos Estados Unidos, $1 milhão lá é uma coisa escandalosa. Os escândalos recentes do Brasil, todos são bilhões, não é milhões, é bilhões. Nada tem menos de 12 bilhões, 10 bilhões, 50 bilhões. Pois é. Aliás, a propósito, tem um assuntinho ontem, teve um ligeiro desaguisado no Supremo lá. Não sei se interessa, vamos a isso? Sim, uma discussãozinha. Tem vídeo, inclusive? Tem um vídeo. Então bota aí pra gente... Primeiro o vídeo, depois eu explico. A gente volta sempre a esses assuntos aqui, mas vamos embora ver aí. Isso se chama ativismo judicial. Bem, disse, é igual espuma na praia. Infelizmente, em alguns eventos não se tem o que falar, mas o ativismo comercial precisa que se fale do ativismo judicial. Então, nada mais é do que isso, ideológico e comercialmente, levantar algo que não existe. Eita! Traduz aí para a paz. Num desses encontros que ministros do Supremo vão, tendo ao lado, salvo engano, João Dória, o ministro do STF, André Mendonça, vocês viram, falou em seus colegas fazem João Dória tá ali, rapaz, é mesmo. É isso, deve ser um daqueles encontros, aquela coisa lá e tal, né? Da LIDE. Isso, que o André... Ele leva 300 pessoas para ir para Nova York, e o Major Speaker o presidente Temer, Major Speaker. Ridículo. O André Mendonça acusou os colegas de ativismo judicial. No Supremo, onde ontem foram condenados 9 militares chamados Quiripretos, o ministro Flávio Dino deu uma aula e deu uma lapada nessa argumentação do ministro. Tem isso aí, não? Mas deu uma lapada, porque ia ser longa, tal, aí mas é uma lapada grande. Então, não citou Mendonça, mas disse que essa argumentação rasa, rasteira, é de quem não sabe o que dizer e fica fazendo espuma. E essa do Alexandre de Moraes, já o Alexandre de Moraes preferiu imitar o genial e inesquecível Luiz Fernando Veríssimo e deu esse joelhaço que nós ouvimos aí. Isso tudo por quê? Porque o ministro Mendonça é fundador e um dos donos do Instituto ITER, que com 1 ano e pouco de existência faturou ao menos 4,8 milhões de reais. Segundo o jornal Estadão, a maior parte dessas receitas de contratos com instituições públicas assinados entre maio de 24 e outubro agora deste ano. O Instituto já promoveu encontros entre empresários e políticos. Mendonça disse que o Instituto tem fins educacionais e respeita a lei orgânica da magistratura. Ok, mas acho que ele precisa convencer os colegas dele sobre isso. Mas essa eu gostei. Não sei se você já lembrou isso aos nossos ouvintes, porque eu não estou ouvindo, não ouvi o Moraes e não estou ouvindo direito o Bob. Mas é necessário lembrar, se você não fez isso ainda, que o Mendonça é um ministro feito
pela dona Michele. Uhum. Ela É a disse escolha pessoal dela. que ele devia ser o ocupante da vaga e o marido cumpriu direitinho a nomeação e não se pode esperar, portanto, que ele não seja, que ele não transfira, não transmita exatamente o comportamento previsível dessa indicação, decorrente dessa indicação. E tem aquela famosa cena na hora em que ele é escolhido ou confirmado como ministro. A Michele Eu pulando não e sei falando. se é possível. Baixou o santo, né, na Michele. Se é possível. Rapaz, que negócio de baixou o santo? Baixou o santo é de religião afro. Ela é evangélica, a palavra de Deus. Rapaz, não sacaneia. E tem a famosa cena, só que a gente não tá com ela no momento aqui. Se alguém achar depois, na hora que ele é escolhido. E falando em baixar... Ela toda de branco, pulando dentro de casa. Falando línguas, etc, etc. E falando em E o santo... encontro dos dois, vocês por acaso viram e se lembram? O encontro depois da nomeação? É isso, é essa cena. O primeiro encontro que a Michele e o Mendonça tiveram para comemorar, para... Eu não sei se... Por idade vai tentar, o Jânio por idade aqui vai tentar resgatar essa cena que é fantástica. É. Realmente fantástica. Agora não teve negócio de santo não, Sérgio Augusto. Deixa de ser... Aí, ó. Olha aí. Ela vai dar uns pulinhos ali, ó. Baixou, ó. Alô, alô. Não tinha som ambiente. Tiraram o som ambiente aí. É porque nós voltamos à época do cinema mudo, que é muito mais expressivo do que somente com som. Fala nisso, Sérgio Augusto, você gosta de cinema, rapaz. Eu estava outro dia vendo aí uma coisa fantástica do cinema mudo, que é Buster Keaton, para mim um dos grandes comediantes do cinema. Total. Gênio total. Eu agora me lembrei que você disse que estava sem som, eu me lembrei dele. Ele fazia a gente rir. Era o Buster Keaton, não era a sem ele dar risada. Ele não ria, ele sério e sem som. Mas a gente falou em religião... Eu conheci o Buster Keaton, eu tenho uma foto ótima dele de smoking com uma taça assim na mão. Quando eu, em 63, fotografei numa festa em Hollywood e ele normalmente, em público, ele não ria. Ele fazia parte do personagem. Agora, foi um gênio total da comédia. Ele foi malabarista, ele fazia coisas extraordinárias em cena, acrobacias inacreditáveis. É verdade. Ele foi um gênio. E o problema do cinema mudo é que o cinema mudo acabou, deu azar de acabar quando estava no auge da conquista de uma linguagem, na plenitude do cinema mudo, né? Do cinema sem som. E aí vieram aquelas câmeras pesadas, o som que no início não dava certo, e mudou muito. Foi um erro de oportunidade. Cara. O cinema mudo deveria ter durado mais um bom tempo, ou então o cinema falado ter sido inventado bem antes, entendeu? Olha, a gente falou em religião e amanhã é o Dia da Consciência Negra. Jânio começou o programa falando isso. E aconteceu uma coisa grave e importante. Olha, sumiu o som. Alô? Aqui baixou o som também um pouco. Por idade. Vem cá, Jânio, vamos testar. Jânio, você está me ouvindo? Hein? Você está me ouvindo, Jânio? Muito pouco. Muito Agora, pouco. muito pouco. Eu estou, Mário. Melhorou idade, agora. Vamos regular esse som, rapaz. Ou então vamos fazer um programa mudo. Em homenagem a Buster Keaton. Em Libras. Mas olha... Né? Não, Libras aí só com Michele Bolsonaro. Claro. Não sacaneie. Não vá.
Mas olha, falando nessa questão da religião, amanhã, Dia da Consciência Negra, aconteceu algo importante e grave em São Paulo, e o Danilo tem aí um vídeo com o pastor Henrique Vieira falando sobre isso, que depois eu explico exatamente o que aconteceu. 4 policiais militares invadiram, fortemente armados, uma escola municipal de educação infantil na zona oeste de São Paulo. Motivo desta ação: um pai protestou contra atividades pedagógicas sobre cultura afro-brasileira. Isso mesmo. Tudo começou com esse pai destruindo um painel feito com desenhos das crianças sobre cultura africana. O pai destruiu esse painel. Ele foi convidado pela direção da escola para voltar no dia seguinte e participar do conselho pedagógico da escola, mas não. Ele voltou no dia seguinte com reforço policial, policiais fortemente armados, o que gerou pânico em crianças e professores. A diretora da escola passou mal e precisou ser, inclusive, atendida. O relato das pessoas é que a postura dos policiais foi de extrema hostilidade. Então, olha o que aconteceu. Policiais fortemente armados dentro de uma escola, porque a escola estava cumprindo a lei, ou seja, dentro do seu currículo, ensinando cultura afro-brasileira. Em quantas escolas nós aprendemos sobre mitologia romana, mitologia grega? Daí é formação. Quando se fala em cultura africana, vão dizer que é doutrinação. O nome disso é racismo. O nome disso é truculência policial. O nome disso é fanatismo religioso tomando conta das forças de segurança pública. As notas da Secretaria Municipal e Estadual de São Paulo foram burocráticas diante da gravidade desse acontecimento. Isso foi na Escola Municipal Antônio Bento, no Caxingui, estado de São Paulo. As crianças estavam desenhando orixás do livro como parte do letramento antirracista. O pai da criança é um sargento da PM, segundo a Folha de São Paulo, é um evangélico. Ele se enfureceu no primeiro dia e voltou no dia seguinte com 4 policiais todos armados, armas em punho, e um deles tinha uma metralhadora. A diretora da escola relata no BO que, com o dedo no seu rosto, o sargento dizia: tem coisas que eu não gosto, vocês estão incluindo Umbanda na vida da minha filha e isso eu não aceito. Vou te ensinar como você vai ter que fazer o seu trabalho. O que esse zeloso fiscal de Deus e de Jesus faz quando estão ensinando sobre a Bíblia na escola? Aí ele acha legal que pode e o resto não pode? E uma conclusão: a palavra autoriza. Essa é a polícia comandada pelo SS Derrite. A palavra autoriza. PMs estão sendo levados, e o repórter Gilberto Nascimento tem contado isso o tempo todo. Tropas estão sendo levadas à Igreja Universal do Reino de Deus para assistir cultos. Estão sendo obrigadas a ir e vão fardados e armados. Então isso cria esta cultura aí que nós estamos assistindo. Agora, Jane, eu queria voltar aqui o presidente da Câmara, o Guinho, que determinou que o relator desse projeto do governo antifacção fosse relatado por Derrite, PM que defende morte de bandido, tá lá a ideia dele e tal. Ele chega 48 horas depois, já tem um projeto pronto. Quer dizer, o presidente da Câmara, que inclusive foi eleito também com a colaboração do governo do presidente Lula, resolveu agora de vez chutar o balde e fazer coisas como essas. O que é que você pensa disso, Jânio? Eu penso que nós precisamos tomar consciência de que o governo de São Paulo e o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, prefeito, e Tarcísio de Freitas, governador, eles são continuidade do bolsonarismo. É o mesmo que acontece também em Santa Catarina, por exemplo, que acontece em Goiás, com o Caiado,
é preciso ter noção de que o bolsonarismo está vivo, é uma forma, é uma fachada para a direita extremista, fascinorosa, negocista, e esses estados são bolsões do bolsonarismo salvaguardados depois da eleição. O Mota é expressão dessa continuidade dentro da Câmara de Deputados. O Mota é um bolsonarista mal disfarçado, todo bonitinho, todo engraçadinho, tá? Mas é um bolsonarista que não tem coragem de se mostrar como bolsonarista. Então fica no muro o tempo inteiro, em termos de definição oral da sua posição, mas, na prática, jogando o tempo todo com o bolsonarismo. Está ali para isso e cumpre esse desejo daqueles que o puseram lá, como a famosa pata do gato nas lareiras. Trata-se Uma vez eu chamei de Mauro Cid da Câmara Baixa. O quê? Uma vez eu chamei ele de Mauro Cid da Câmara Baixa. É. E não por acaso quem envia o Derrite para o Congresso é o capitão do Exército, Tarcísio. candidato à presidência da República dessa tropa toda. E eu queria dar rapidamente um número do que são duas formas de ver a vida e de viver a vida em disputa. O Joseph Stiglitz, norte-americano, prêmio Nobel da Economia, informa: o 1% mais rico do planeta Terra concentrou 40% da riqueza mundial nos últimos 30 anos. E os 50% mais pobres da Terra ficaram com só 1% da riqueza do mundo. Dados confirmados por 2 relatórios, Global Health Report e hoje do UBS, que já foi o Banco Credit Suisse. E segundo, para ficar no Brasil, relatórios da Oxfam Brasil. Nesta terra do empreendedorismo, 6 pessoas do Brasil acumulam um patrimônio equivalente ao de 100 milhões dos brasileiros mais pobres. É fácil saber quem representa quem e o que nesse jogo todo. Agora, Sérgio Augusto, você disse que ia falar sobre o gosto cinematográfico do Papa. Isso é uma... Não sei se vocês viram, parece que o Jornal Jornal Nacional deu um trecho. Foi um discurso, mas talvez melhor seria chamar de uma alocução do Papa Leão XIV para um grupo de cineastas, atores, produtores e até distribuidores e curadores de mostras, as mais importantes de cinema, no Vaticano. Ele fez uma análise do cinema que me pareceu muito boa. E é curioso, porque a gente acha que ele, por ser de Chicago, ele era um cara que podia... Primeiro a gente achava que ele era meio conservador se comparado ao Papa Francisco. Depois achavam que ele não tinha nenhum interesse, que o Papa Francisco se interessasse por futebol, ele poderia se interessar por basquete, que é a chamada paixão esportiva do pessoal de Chicago. Mas eu não consegui imaginar que ele fosse um cinéfilo, e ele se revelou um cinéfilo. Ele fez uma análise muito boa do cinema, dos caminhos do cinema, da importância do cinema e do futuro do cinema, que ele já aventou algumas hipóteses, até falar do streaming, etc. E ele se manifestou muito preocupado com as formas de pressão. Ele me pareceu muito um discurso a partir das pressões que o Trump está fazendo contra tudo, mas sobretudo sobre a indústria cinematográfica nos Estados Unidos. E é uma coisa rara. Em 65, se eu não me engano, o Papa
o João Paulo fez um discurso sobre cinema na época também, mas essa do Leão XIV me pareceu muito oportuna, porque está havendo uma pressão muito grande também nos diretamente contra os atores que manifestaram apoio à Palestina. Isso é uma coisa direta que está acontecendo lá agora. E tem Robert De Niro, Jane Fonda, etc. A Paramount deu um sinal verde para boicote, um evidente boicote aos atores, de cancelamento de contrato, de botar no escanteio. E tanto que a Jane Fonda está querendo recriar aquele comitê de emenda à Constituição da época do macartismo, em 1947, juntou-se um bando de cineastas e atores, Humphrey Bogart, William Wyler, e eles foram até Washington, na época do macartismo, fazer protesto e tal, e a Jane Fonda acha que deveriam fazer algo parecido agora, porque a situação está ficando insustentável. E no avião presidencial, uma repórter foi perguntar ao Trump sobre o caso de Epstein e ele disse, cala a boca, porquinha. Porquinha. Rapaz, Aqui é de uma grosseria. Isso, e defendeu, porque também tinha uma pergunta sobre o príncipe Bin Salman, acusado de trucidar um jornalista e tal, e ele defendeu, sem que o cara abrisse a boca, ele saiu em defesa do cara, dizendo isso aí não aconteceu. Sim, mas o cara aí depois pediu pra ele também falar, mas rapaz, a humanidade tá mal frequentada, pessoal. Mas foi a primeira vez que um esquartejador foi recebido no Salão Oval, com todas as pompas, né? Aquele jornalista, a história aqui para contextualizar, um jornalista... Khashoggi. Ele estava na Turquia e queria renovar o passaporte dele. Foi no consulado da Arábia Saudita e saiu aos pedaços, todo picotado, esquartejado. E ficou claro, inclusive por investigação americana, que foi este cidadão que está no gabinete oval de Trump ontem, que foi ele quem mandou matar e esquartejar esse cidadão. Nessa hora eu pergunto, onde estão sempre citados valores ocidentais? Pois é. Os valores ocidentais abriram a porta. Agora, antes da gente finalizar, e já quase finalizando, vocês viram a delicadeza do chanceler, que é primeiro-ministro, né? Da Alemanha, ao chegar em Berlim, depois de sair de Belém, do Pará, de Belém do Pará. Vocês viram isso aí? Dizendo barbaridades. E ele é neto de um ex-político e oficial nazista mesmo. E o que ele disse, Mário? Conta pra gente. Ele perguntou à equipe dele se tinha alguém que não queria ir embora, alguma coisa assim, porque, né? Ele queria voltar para Berlim, que era uma grande cidade, não aquilo onde ele estava. Tal. Agora eu vi também vários alemães já se pronunciando contra ele. Agora ele é de direitona também, né, meu compadre? Não, ele é direitíssimo. O direitíssimo, o avô dele, até descobri o nome do avô, Joseph Paul Sauvigny, que tinha descendência francesa, ele chegou a ser oficial nazista e depois político. É uma coisa, é algo espantoso, porque o avô, ou seja, ele é contemporâneo, inclusive, do Mengele, que veio para o Brasil. Tinha uns alemães que adoraram viver no Brasil, né? E o Mengele foi um deles. Gente, a gente já tem tanta porcaria, ainda vem mais um desses para cá. Não, os alemães nazistas vieram para o Brasil, mas foram mais para a Argentina, aonde Perón recebia de braços abertos. E teve uma rapaziada que ficou ali pelo sul também, né? Pois é, no Paraguai também. E aí, Jânio, vamos encerrando.
Quarta-feira que vem estaremos juntos mais uma vez. E aí, Jânio, o que é que você diz aí pra gente agora? Digo que tenham paciência, porque não há solução. Um abraço, muito obrigado a todos. Perfeito. E você, Sérgio Augusto, que diz? Não, eu estou aqui emocionado com esse otimismo do Jânio de Freitas, né? E você, Bob, o que diz? É um alento, é um alento. Um abraço para Jânio, Sérgio, Mário, Até a semana Nardelli. que vem, pessoal. Rapaz, pode não ser um alento, mas é uma verdade. Eu concordo inteiramente com ele. Tchau, pessoal. Até quarta que vem. Reprise Tchau. aqui sexta. Tchau.